Vamos lá, sexto ano, continuando o nosso conteúdo de álgebra, tá? Nas disciplinas de matemática. Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando numeração. Nós já aprendemos que o homem teve a necessidade de contar e, para isso, ele utilizou símbolos para representar essa contagem. Vocês lembram da história que eu contei da relação que existe do cálculo das pedras, da contagem das pedrinhas, logo no início em que o homem surgiu com a necessidade de organizar os animais, as frutas das suas necessidades, ele começou a fazer essa relação de contagem utilizando pedrinhas, que mais tarde ele descobriu que já estava estudando a matemática. Então, nós já vimos a necessidade que o homem teve de contar, de organizar, de medir, de relacionar quantidades e chegamos ao desenvolvimento desse homem e cada homem, cada povo em cada civilização organizou símbolos matemáticos para representar essas quantidades. Os nossos símbolos matemáticos são os indo-arábicos. Você também já estudou porque recebe-se esse nome. Os hindus, eles criaram esses números e os árabes continuaram a fazer essa representação. Então, já estudamos os naturais, já estudamos números egípcios, romanos, e aí nós vamos nos aprofundar com o estudo dos nossos números indo-arábicos. Existem várias formas de estudarmos esses números, com cálculos, com representações, além de numéricas, com representações também escritas, a leitura. Nós temos várias formas de estarmos estudando esses números indo-arábicos. E hoje não vai ser diferente, nós vamos trabalhar com o ábaco. Então, vamos lá? Vamos rever o nosso conteúdo. Sistema de numeração indo-arábico. Por que nós falamos em sistema? É quando nós fazemos um estudo geral do que nós vamos calcular, do que nós vamos aprender. Então, basicamente, nós não vamos apenas conhecer os números e representá-los. Nós vamos escrever, nós vamos trabalhar com valor posicional, nós vamos acrescentar em outros cálculos. Então, nós estaremos trabalhando com todo um sistema de numeração. Esse sistema de numeração ele é formado pelos nossos símbolos matemáticos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São os nossos símbolos. Para alguns, o número 0 ele não faz parte desse conjunto de símbolos matemáticos, porque o 0 não tem valor numérico nenhum. Mas, para outros estudiosos, o 0 é o ponto de partida. Então, em alguns conjuntos numéricos matemáticos, você pode encontrar símbolo 0 ou não. Mas quando isso não acontecer, quando o 0 não for apropriado para estar na representação daquele conjunto, ele vai ter uma representação de um asterisco para informar que o 0 não faz parte daquele grupo. Além dos nossos algarismos numerais, os símbolos matemáticos, nós já sabemos que cada um deles, dentro de um número, tem um valor posicional. Por quê? Porque nós estudamos esses números tanto individualmente, separadamente, como também juntando de forma coletiva. Aí nós formamos. Juntarmos dois algarismos, dois numerais, formamos um número. E nesse número, cada um desses algarismos tem um valor posicional. Posicional porque vai depender da posição que ele estabelece. É um sistema de numeração que nós utilizamos. E ele foi concebido pelos hindus, divulgado pelos árabes, por isso é chamado de indo-arábico. Há uma junção dessas duas informações. Você também já estudou sobre isso e nós já estamos revendo, porque já está tudo na sua cabecinha. Vamos ver o que significa esse valor posicional. Esses símbolos matemáticos eles estão representados em classes e em ordens. Cada classe tem apenas 3 cadeiras. Essas 3 cadeiras podem ser ocupadas ou não.
Na primeira classe, a classe das unidades simples, nós temos a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. São 3 cadeiras que nós falamos, mas 2 delas podem estar vazias, as 3 também podem estar vazias. Não há nenhum problema com relação a esse posicionamento. Da mesma forma, nós temos a classe dos milhares, a classe dos milhões, bilhões e sucessivamente. Todas elas com 3 cadeiras a serem ocupadas ou não. A diferença de classes e ordens é que as classes elas permanecem com a mesma nomenclatura e as ordens elas vão se modificando a partir do aumento da quantidade de algarismos representados. Então, nós temos aqui um exemplo. Primeira ordem, segunda, terceira, sexta, oitava, 12ª ordem e assim sucessivamente, ok? Cada classe é composta por uma cadeira de unidade, dezena e centena. Todas as classes, em cada cadeira, nós teremos unidade, dezenas e centenas. Assim como nós temos cadeiras no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono. Essas unidades elas vão se evoluindo. Na classe das unidades, nós chamamos essa unidade é lá do 6º ano. Essa unidade é da unidade simples. Essa unidade é lá do 7º ano. Então, essa unidade é a unidade de milhar. Nós temos ainda as unidades lá do 8º, as unidades de milhões, as unidades de bilhões, e isso continua sucessivamente. Em cada classe há uma nomenclatura. Por exemplo, nós temos Marias em cada uma das turmas. Uma Maria do 6º, uma Maria do 7º, uma Maria do 8º e a Maria do 9º. Quando nós vamos relacionar a aluna a uma atividade, a uma avaliação, nós temos que identificar a Maria. Que Maria? A Maria do 7º ou a Maria do 8º? Não, é a Maria ou do 6º ou do 9º. Então, vejam que em todas as classes existe uma Maria, mas cada Maria tem também um complemento no seu nome. Maria do 8º, Maria do 6º. Igualmente são as nossas unidades, dezenas e centenas. Centenas das unidades simples, centenas de milhar, centenas de milhões, dezenas de bilhões, dezenas de unidades simples, dezenas de milhares. Dessa forma, nós representamos o nosso sistema de numeração indo-arábico. Você entendeu? Você conseguiu identificar a relação que há entre classes, ordens e posicionamento dos algarismos em um número? Então, vamos lá, vamos continuar e caprichar na prática do que nós entendemos. O sistema de numeração indo-arábico é um sistema posicional. Veja o número 2378. Eu só consigo fazer a leitura desse número porque eu já aprendi sobre o valor posicional, o quadro valor de lugar, que nós acabamos de ver. Se nós colocarmos organizadamente 2.384 dentro desse quadro valor de lugar, nós teremos que iniciar sempre da classe das unidades simples. Nunca poderemos começar dos bilhões. Até chegarmos nos bilhões, tem muita coisa para ser resolvida, tá? Então, sempre começarmos da unidade simples e da primeira ordem e seguirmos até onde o número precisar ser representado. Diante disso, o número 2378 exerce uma leitura importante para estarmos sabendo e, além disso, cada um dos algarismos tem um valor posicional. Então, imagine 2.378 dentro desse quadro valor de lugar. 2.378. 2.000 ficará aqui nos 1.000, classe dos milhares, 2.378. Se nós colocarmos, tá? Aqui não está visível, é só você mentalizar comigo. 2.000, número 2, 3, 7, 8. Vejam que se ele for colocado aqui dentro desse quadro valor de lugar,
ele vai ocupar esse número duas classes, mesmo que a classe dos milhares não estejam totalmente completa. Mas nós vamos ter um número que compõe essa classe. Então, ele vai estar ocupando duas classes e 4 ordens, porque o 2000 começou aqui nessa classe dos milhares e já está na 4ª ordem, teve a 3ª, a 2ª e a 1ª. Então, esse número é um número de 4 ordens e que ocupa duas classes. E agora vamos falar do valor posicional. Se ele está, o número 2, na classe dos milhares, então esse 2 na unidade de milhares, nós chamamos e dizemos que esse número 2 tem um valor posicional igual a 2000, olhando para ele sozinho, só para o nosso valor posicional do número 2. O 3 ele vai estar bem aqui na 3ª ordem, 3 centenas na 3ª ordem da classe das unidades simples. Se o 3 ele é representado como 3 centenas, então o valor posicional do 3 é igual a 300. O 7 vai estar na ordem segunda, na classe das dezenas e na classe das unidades, na 2ª ordem, dezenas. Se são dezenas, 7 dezenas é igual a 70. E o número 8 nas unidades simples, onde nós vamos ter como representação 8 unidades. Então, nós teremos aqui, de acordo com o quadro valor de lugar, duas unidades de milhar, 3 centenas de unidades, 7 dezenas de unidades e 8 unidades. Valor posicional. O número 8, valor posicional, é igual a 8, porque nós dizemos que ele tem 8 unidades. Valor posicional do 7, 70, porque nós temos 7 dezenas. Valor posicional do 3, 3 centenas, 300. E valor posicional do 2, 2000. 2 unidades de milhar, 2000. Você entendeu? Muito bem. Então, vamos continuar. Além dessa representação posicional, você pode representar da forma que foi apresentada anteriormente ou de acordo com as unidades. Veja essa outra forma de representar esse número de forma posicional. 567. Se você fizer uma leitura, tá? Se você fizer uma leitura pausada, você logo vai identificar o valor posicional de cada um dos números. Então, vejam, nós estamos com 3 números que pertencem à primeira classe, às 3 primeiras ordens, primeira, segunda e terceira ordem. Então, nós temos aqui 7 unidades, 6 dezenas de unidades simples e 5 centenas de unidades simples. Todas elas aqui são unidades. 6 unidades que formam 6 dezenas que formam 60 unidades. 5 centenas que formam 500 unidades. Então, vamos fazer a leitura do número posicional desse número. 5, 6, 7. Se nós lermos dessa forma separada, nós teremos um posicionamento individual. Mas juntos formam 5, 500, 6, 60 e 7. Fazendo a leitura pausada, você identifica rapidamente 567. 3 números que ocupam uma classe e as 3 primeiras ordens. 2043. É possível uma classe ter o 0 como terceira ordem, segunda ordem? Qualquer uma delas. Significa que aquela cadeira está desocupada. Então, nós vamos colocar o 0 para representar essa desocupação, ok? Então, aqui nós temos um número que ocupa duas classes, a classe dos milhares e a classe das unidades. Vamos ler esse número para você identificar o valor posicional? 2043. A ordem das centenas,
não tem nenhum número. Então, nós não podemos fazer 0 centenas. Nós já fazemos a leitura corretamente. 2043. E dessa forma, representar o valor posicional. Tá tudo entendido, não é? Sem dúvidas até aqui. Vamos lá. Além desse quadro valor de lugar, nós também utilizamos o ábaco. Muitos não conhecem, mas a matemática utiliza, sim, materiais para facilitar o seu estudo. Então, um homem muito inteligente criou o ábaco, criou também o material dourado, que facilita essa contagem de forma representativa, tá? E de forma que você possa utilizar, manusear esses materiais, esses objetos que nos auxiliam na contagem. Essa contagem, através desses materiais, eles são utilizados logo no início do estudo da matemática, nas séries que nós não podemos dizer que são as iniciais, são as finais do Fundamental 1. Quarto, quinto ano, nós já podemos identificar e trabalharmos para fixar o uso do ábaco, como também do material dourado. Professor, isso se estende por muitos anos? Assim você queira, assim você tenha dúvida. O ábaco é um objeto de pinos, então nós chamamos ele o ábaco de pinos. É um material utilizado como recurso para desenvolver as atividades envolvendo o sistema de numeração decimal. Sistema de numeração decimal. Décimos. Décimos se referem a 10. O valor posicional dos algarismos, além de realizar operações matemáticas. Então, vamos conhecer o ábaco e de que forma ele nos ajuda nos cálculos de matemática. Então, você já sabe, o ábaco é um material, é um objeto, nós chamamos ábaco de pinos, utilizado para desenvolver as atividades de matemática. Vamos conhecer? Temos aqui um ábaco que você já deve ter visto nos livros, que você já deve ter visto também, ter manuseado um objeto como esse. E nesse objeto está representado exatamente o quadro valor de lugar de forma diferenciada, onde nós temos representado nesse material uma unidade, a dezena, centena, unidade de milhar, dezenas de milhar e assim sucessivamente. Professor, então existe ábacos de tamanhos diferentes? Existem. Existem ábacos apenas com 3 ordens, com 6 ordens e assim sucessivamente. Mas não existe ábaco de um tamanho que eu venha trabalhar igualmente como um quadro valor de lugar. Não há necessidade. Esse objeto é para um trabalho de forma mais prática, utilizada de números com menores valores. Vamos caminhar para que você possa entender melhor? Vamos a esse exercício. Qual é o número que está representado no ábaco? Então, você tem aqui as unidades e facilmente você vai entender e identificar esse número. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 unidades na primeira ordem. Uma nas dezenas, 3 nas centenas e uma nas dezenas de milhar. Dezenas? Dezenas de milhar? Então, nós temos dezenas, 10.314. 10.000, porque nós temos 1 nas dezenas de milhar, 10.314. Esse número está representado no nosso ábaco, é o número com o valor de 10.314. Uma bolinha, um pino nas dezenas de milhar, 10.000. 3 pinos nas centenas, 300. Um pino nas dezenas, 314, a partir dos pinos que estão representados na unidade. Ok? Então, no nosso ábaco, nós temos uma representação de dezenas de milhar, 10.000, centenas, 3 representações, uma nas dezenas e 4 nas unidades.
314. Então, o número representado no nosso ábaco é de 10.314, ok? Este é o nosso ábaco que nós utilizamos para os nossos cálculos matemáticos. Observe os ábacos abaixo e faça o que se pede. Nós temos aqui, parecem aqueles churrasquinhos de frutinhas, mas são ábacos representados. Nós temos um ábaco representado por X, um ábaco representado por Y e um ábaco representado por Z. Tá? Esses ábacos estão representando valores, esses valores estão escondidos através das letras X, Y e Z. Então, nós temos um desafio para a próxima aula. Através desses símbolos de ábaco, vamos ver o que vocês vão ter que fazer a partir de então. Primeiro, vamos lá para juntos nós conferirmos na próxima aula qual é o número representado pelo ábaco X. Faça a representação desse número. Y e do Z. Então, a primeira coisa que você vai fazer é representar os valores numéricos de X, Y e Z. É a primeira descoberta. Depois que você descobrir os valores, você vai responder a essas sugestões de exercício. Some o número do ábaco Y, o número que você descobriu de Y, com o número do ábaco Z, com o número que você descobriu de Z. Você vai simplesmente somar os resultados e colocar no seu caderninho para depois conferirmos. Isso você vai fazer com todos os valores já encontrados. Então, você vai subtrair os valores de X, de Y, de Z e vai colocar os resultados. É uma atividade que você vai fazer no seu caderninho e na próxima aula nós vamos conferir junto, ok? Então, esse desafio lançado, eu espero que vocês tenham entendido, revisado sobre o conteúdo de sistema de numeração indo-arábico, estejam preparados para as atividades propostas no seu livro de matemática. Importante, não deixe de estar seguindo as informações das redes sociais da nossa escola. Nós precisamos estar atentos, bem informados e muito mais agora cuidando da nossa saúde. Então, continue estudando direitinho, organize o seu espaço e seu tempo, não acumule material nem conteúdo, prepare-se, capriche nos seus estudos e vamos nos encontrar na próxima aula. Um abraço a todos e até lá!